Olá, eu sou a Renata Moraes, Master Coach e Master Trainer. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E o assunto é ansiedade durante os nossos tempos agora de pandemia. Como vocês todos sabem, estamos vivendo momentos únicos, jamais esperados de vivermos durante a nossa existência, durante esses últimos anos aqui na Terra. Apesar de que já se passaram-se aqui no Brasil cerca de 5 meses desde que a pandemia começou, muitas pessoas sofreram de ansiedade, mas no início da pandemia ou ao longo, e muitas pessoas, infelizmente, talvez estejam começando a sofrer os efeitos da pandemia só agora. Enquanto outros provavelmente estão mais se adaptando a esse nosso novo normal. Mas o objetivo desse vídeo é falar um pouco de como lidar melhor com essa ansiedade. Então vem comigo. A ansiedade gera certos gatilhos na nossa mente e algumas pessoas de uma forma natural. Isso é uma questão mais inconsciente. O nosso corpo tende a lidar com a ansiedade ou comendo mais, ou algumas pessoas bebem mais, ou outras pessoas demandam atenção excessiva dos seus amigos, dos seus familiares, ficam mais carentes, porque realmente precisam de mais atenção, ou de conversar e contar o que está passando, o que está vivendo. E algumas pessoas também têm uma tendência a assistir excessivamente os noticiários, a televisão, para poder saber o que está acontecendo e racionalmente entender mecanismos de como lidar melhor com a pandemia. Infelizmente, em vez disso nos acalmarmos, isso talvez pode até piorar a ansiedade. E uma das formas de lidar com isso melhor é aceitar que você está vivendo essa ansiedade, aceitar liberar o controle de questões externas, onde realmente a gente não tem como prever. No início da pandemia, a gente teve que lidar com essa incerteza de uma forma mais abrupta, porque a pandemia chegou com tudo, ninguém sabia o que ia acontecer, o tempo que alguns países ficaram em lockdown total, nós aqui no Brasil ficamos um pouco mais flexíveis, mas mesmo assim ficamos dentro de casa, fechados, sem podermos levar a nossa vida normal como a gente levava antes. E essas incertezas de futuro, de verdade, levam à ansiedade. Porque a ansiedade é exatamente isso, é viver no futuro sem a certeza do que vai acontecer. E uma das formas de lidar melhor com essa ansiedade, com essa ideia de futuro, é exatamente isso, é liberar um pouco do controle do que a gente não tem verdadeiramente controle sobre e viver aqui no presente, aceitando, vivendo essa ansiedade de uma forma mais tranquila, de uma forma mais calma. Mas aí talvez você esteja se perguntando, Renata, como que eu faço isso? Bom, maneiras de aceitar a ansiedade é entender de que quanta ansiedade vem. Algumas pessoas sentem no corpo. Eu senti fisicamente palpitações. Parar, respirar, se conectar com você. Ter uma conversa mental com você mesmo de que certas coisas não estão mesmo ao nosso alcance e lembrar, principalmente agora, já temos uma vantagem competitiva hoje ao nosso eu mesmo de 4, 5 meses atrás, onde a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer, de como as coisas iam ficar, de quanto tempo isso ia durar. Hoje, depois de quase 5 meses, a gente já tem um pouco de previsão, a gente já passou por um processo totalmente novo e inesperado e sabemos de alguma forma sobrevivemos bem e estamos aqui. Isso é uma forma de ajudar a lidar com a ansiedade hoje. Lembrando que há um pouco tempo atrás a gente tinha essa incerteza incrível do que seria das nossas vidas financeiras, do que seria do mundo, do que seriam dos nossos empregos, das nossas empresas, do nosso trabalho, da nossa vida em família, das crianças, se as crianças iam para a escola ou não, do que seria da prosperidade como um todo, do que seria da vida em vários aspectos da nossa vida.
Então hoje já ficou um pouco mais fácil de olhar para trás e entender e lidar um pouco melhor com essa nossa ansiedade do hoje. Então essas formas, se você sente no seu corpo que você tem palpitações, você fica gelado, sua mão transpira, se você sabe que a ansiedade está chegando, pare, respire, se conecte, tenha essa conversa mental com você de que você já passou pelo pior, a nossa vida está retomando ao nosso novo normal, e mesmo que o novo normal ainda gere certa ansiedade, eu acredito verdadeiramente que seja um pouco mais fácil, menos desafiador de lidar com essa ansiedade no hoje. Meditando, cuidando da saúde física e mental. Existem tantas novas maneiras hoje em dia de fazer exercícios dentro de casa. Muitas pessoas se reinventaram das academias e tantos YouTubes, tantos vídeos aqui no YouTube, tantos vídeos em outras plataformas para ajudar com essa saúde física e mental. Formas de meditações. E uma maneira que talvez muitas pessoas tenham percebido ao longo e agido é separar provavelmente 10, 15, 20 minutos, meia hora do dia para sim estar conectado com as notícias e saber, sem essa forma excessiva dos números de quantas pessoas, infelizmente, muitos entes queridos faleceram por conta do Covid e não ficar tão vidrado nisso, dos números, do que está acontecendo, dos noticiários, da economia. Separar um tempo do dia, sim, para poder saber e estar conectado, mas que também não seja à noite, perto do horário de dormir, porque isso realmente gera uma ansiedade maior e talvez isso te atrapalhe para ter uma noite de sono mais tranquila. Então assista talvez um pouco antes do jornal. Não sei se você já está, ainda está de home office ou está saindo, conseguindo sair para trabalhar, mas separe aí antes ou depois do jantar um tempo onde você tenha um tempo ainda para se acalmar, para você não ir dormir logo com todas essas novas mensagens, todas essas novas notícias na mente sobre a pandemia. E outra forma também de estar um pouco menos conectada a essas questões de pandemia, sendo bombardeado 24 horas por dia, são os nossos grupos de WhatsApp. Algumas pessoas realmente têm uma tendência a ficar 24 horas só falando disso. Os canais de notícia estão 24 horas só falando disso. Por mais que algumas pessoas entendam que isso traga ansiedade, elas não querem se ajudar a terem menos ansiedade, então elas ficam sim vidradas e vibrando nessa energia da pandemia, da pandemia, da pandemia o tempo todo. Mas você pode sim gerenciar o seu celular de uma melhor forma. Até porque para você ter uma produtividade maior é aconselhável a não ficar tanto no WhatsApp o dia todo. Apesar de que hoje em dia no home office, provavelmente o WhatsApp se tornou uma ferramenta essencial no seu dia a dia do trabalho e se manter conectado com a sua equipe, com a sua empresa também. Então, talvez sair de alguns grupos de WhatsApp que não estejam agregando muito, ou não olhar aqueles grupos ao longo do seu dia a dia e também separar um tempo, tanto para ter a sua alta produtividade e também não ficar vibrando nessas coisas que vão te tirar o foco do que é importante no seu dia a dia. Então, se você está gostando desse assunto, clica no vídeo, dá um joinha. Se você ainda não é assinante do canal, se inscreva, compartilhe, ligue o sininho para saber de novos conteúdos que eu estarei postando semanalmente. Uma outra forma também de te ajudar com a ansiedade é quando você sente que essa energia está vindo, é mudar o foco e ter gratidão em algumas coisas que te fazem se sentir bem. Ter gratidão em coisas que já te fazem se sentir bem. Vem aqui no canal, eu tenho um outro vídeo onde eu te ensino a fazer um caderninho da gratidão e todos os dias você faz uma lista de tudo que você já tem, que você é grato na sua vida. E um outro ponto importante é entender que a ansiedade, sim, ela nos ajuda, ela impulsiona, ela dá um sinal para o corpo de que talvez alguma coisa não esteja muito bem. A ansiedade controlada, ela faz bem, ela faz parte do nosso sistema. O cuidado aqui é para não deixar essa ansiedade ficar exacerbada para te fazer mal, para chegar a um ponto de virar uma condição, uma doença, algo crônico, que te tire realmente do prumo e que te atrapalhe nas suas atividades diárias do seu dia a dia. Então esse vídeo veio te mostrar como que trazer a consciência
para o que está te trazendo ansiedade no seu dia a dia, aceitar a ansiedade, controlar essa visão de futuro, trazer o seu foco para o momento presente. Quando você sentir que está ficando ansioso, se conecte com a sua essência, respire, medite diariamente, traga o foco para o aqui e agora. Lembre-se que provavelmente o pior, os nossos momentos mais incertos com relação à pandemia já passaram, teremos ainda um longo caminho pela frente. Todo o meu respeito a todos os entes queridos que foram, que partiram desse plano nessa época por conta da pandemia, mas aos que estão aqui agora, a todos nós, cabe a nós mesmos controlarmos a nossa ansiedade para uma qualidade de vida, para uma adaptação mais rápida ao nosso novo normal. Então, se você gostou desse assunto, clica no vídeo, compartilhe, mande para os amigos. Se você acha que esse vídeo, como controlar a ansiedade em tempos de pandemia, vai agregar na vida de alguém que você conhece, compartilhe, clica e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!